Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, aos irmãos que aqui estão, aos nossos irmãos espirituais. Se os irmãos pudessem ver quantos irmãos que aqui se encontram, irmãos que estão em tratamento, irmãos que vêm buscar um pouco de Jesus, um pouco de amor, um pouco de amparo e proteção. Então, que sejam todos bem-vindos. Aos irmãos que estão nos assistindo em mais essa oportunidade, que Jesus ilumine e abençoe a todos nós. E assim, meus irmãos, eu agradeço a oportunidade, que todos sejam bem-vindos à nossa pequenina casa, que eu falo é a casa do caminho, né? Tão pequenininha, mas de um coração imenso, né? Que carinhosamente, né, nós chamamos de aprendizes, né? Aprendizes da fraternidade. Então sejam todos bem-vindos. E eu convido para que nós, neste momento, possamos fazer a prece de início de mais essa palestra. Então, meus irmãos, que possamos imaginar, ver o nosso Mestre Jesus caminhando em nossa direção. Que possamos, Senhor, sentir a emanação de amor a irradiar neste encontro. Jesus nos acolhe em seus braços, eternecidos, e dizendo: tende bom ânimo, meus irmãos, que todos nós podemos vencer as dificuldades. Jesus nos ampara, nos fortalece, Senhor, mas também temos que confiar, acreditar em nosso Mestre Jesus. E Ele, neste amor tão compreensivo, tão tenro, nos envolve e vamos nos sentir assim fortalecidos. Vamos sentir o nosso pulsar de nosso coração e vamos sentindo essas emanações de amor caindo sobre todos nós, como uma chuva de luz, penetrando, Senhor, em nosso corpo físico e em nossa alma também. E assim, Senhor, que possamos, em mais essa oportunidade, aprendermos com Jesus, com sua vida, com seu exemplo, Senhor, e que possamos também buscar a nossa melhora, um ser humano melhor, em busca, Senhor, de sermos dignos, de sermos chamados assim de cristãos. E para iniciar, é que rogamos com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou, assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Hoje a nossa palestra é Vencendo as Aflições. E vamos dizer, quem de nós não está passando, né, pelas dificuldades, por algum problema, por alguma situação,
E muitas vezes nos pegamos em nossas preces, em nossas orações, rogando o amparo e pedindo, né, que Deus possa nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. E essa palestra foi feita pelo livro Jesus no Lar, do espírito Ney Lúcio, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E eu gosto muito deste livro porque ele, na verdade, Jesus inicia falando na casa de Simão Pedro com os discípulos. E lá, conversando um com o outro, Jesus indagou: se aqui se reúne em vossa mesa para comer, para se alimentar, para poder falar de vários assuntos, por que não abrir aqui um ponto de luz? E assim Jesus abriu o primeiro evangelho cristão no lar, na casa de Simão Pedro. E todo esse livro, ele está na casa de Simão Pedro, reunido com os discípulos e com vários amigos e irmãos que iam lá para participar deste evangelho. Olha o quanto é importante o evangelho no lar. E aí, neste capítulo, Vencendo as Aflições, Jesus está ali reunido com os discípulos e muitos irmãos. E eles comentam porque Jesus havia falado sobre o reino de Deus. E eles, indagando, perguntavam: mas Senhor, o reino de Deus, mas Senhor, onde vivemos? Aonde há o sofrimento, as dores, as aflições? Aonde há, Senhor, a injustiça? Aonde há fome, aonde há doença, aonde há muitos com tanta coisa, como os ricos, e há tantos pobrezinhos necessitados. Como pode, Senhor? Como nós podemos, assim, falar do reino de Deus se há tanta dificuldade? E aí Jesus, ouvindo os discípulos a comentar, realmente, Jesus olhou e disse: realmente, sabemos o quanto é difícil na terra, o quanto é difícil falarmos do reino de Deus, o reino divino, em meio a tanta dor e a tanto sofrimento. Mas Jesus disse: o reino de Deus é como uma pequena sementinha de trigo, tão pequenina, tão perceptível. Mas essa sementinha, quando colocada ali na terra, quando a terra a envolve, ela ali fica na escuridão, mas ela aproveita a terra e até os seus detritos que ali estão, para poder criar assim, começar a criar as pequenas raízes e tirar os nutrientes da terra. E ela procura incessantemente pela luz, pela claridade, pelo sol. Então, ela procura vencer os obstáculos, o peso da terra, mas ela vai em busca da luz. E mesmo quando ela consegue sair da terra e ver a luz, ela ainda passa pelas tempestades, pela chuva, pelo sol escaldante, pelo frio, até que ela, não desistindo, vai crescendo, para que ela possa assim se multiplicar e dar grãos para alimentar. Assim Jesus disse: o reino de Deus
Nós, muitas vezes, na terra, nos sentimos como se estivéssemos carregando, assim, um peso. Ainda vemos a escuridão, mas sabemos que o nosso destino é chegar na luz. E quanto é difícil para nós vencermos as dificuldades, as aflições, as dores, as perdas. O quanto é difícil. Mas assim é o reino de Deus, para que nós possamos evoluir e um dia chegarmos à perfeição. Então, os discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, Simão Pedro, perguntou: mas, Senhor, o que podemos dizer aos irmãos que têm o entendimento, que têm o esclarecimento, mas que ficam ali estagnados e não conseguem ir para a luz, não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer? E olha só o que Jesus disse: Deus nos criou para crescermos e darmos bons frutos. Então, estas sementes, estes irmãos, são como sementes que estão adormecidas ali embaixo da terra. Mas eis que chegará o dia em que as próprias tempestades farão com que eles se movimentem e possa assim se desenvolver, crescer e se multiplicar. E ainda disse: no campo que Deus nosso Pai assim nos deu, há milhões de irmãos assim, adormecidos. Então, Pedro, que possamos orar e auxiliar estes irmãos, que muitas vezes se encontram tão enfraquecidos, que necessitam de ajuda, muitas vezes para poder sair do lodo da terra. Então, que sejamos estes irmãos que dá a mão e possa assim auxiliá-lo. Então, quando eu estava ouvindo, lendo essa história, primeiro me chamou a atenção, que Jesus fala que Deus nos criou para que nós pudéssemos dar o quê? Bons frutos. Ele me fez lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, conhece-se a árvore pelos frutos, E quem é a árvore? E quem são os frutos? Somos nós, somos as árvores. Os frutos são aquilo que fazemos, são aquilo que podemos dar e doar aos nossos irmãos. Então, fala ali, uma árvore boa não dará maus frutos, assim como uma árvore má também não poderá dar bons frutos. Aí eu pergunto, estava pensando, e nós? Como estamos? Será que ainda estamos ali embaixo da terra, sentindo um peso na escuridão, não tendo coragem, não tendo fé, nos sentindo ainda aprisionados? Ou será que já conseguimos criar raízes e estarmos se acendendo sobre a terra, crescendo, desenvolvendo? Será que já estamos nos multiplicando assim? E dando assim o alimento necessário aos irmãos que necessitam mais do que nós? Será que já estamos assim? Me fez assim refletirmos, porque neste exemplo realmente,
Se nós pegarmos neste exemplo, muitas vezes nós vemos e nos sentimos nestas etapas da vida. Mas o que nós não podemos esquecer é que todos nós iremos crescer, desenvolver e evoluir. Isso é importante. E mesmo diante das tempestades que às vezes nos varre a vida, creiam, não estamos sozinhos. Deus está lá, Jesus está nos amparando. Mas também se faz necessário fazermos a nossa parte. E aí, estava pesquisando uma história e encontrei uma história de um irmão espírita. Não sei se já ouviram falar sobre a história dele. Ele chama Jerônimo Mendonça Ribeiro, também chamado o Gigante Deitado. Eu aqui vou falar poucas coisas, porque o irmão fez tanta coisa. Mas se os irmãos pesquisarem no YouTube, tem um livro também, quiserem ler, meus irmãos, é uma lição de vida para todos nós. Nosso irmão Jerônimo. Nosso irmão nasceu em Minas Gerais, em 1939, numa cidadezinha muito pequenina. Era um dos filhos. A mãe havia tido 10 filhos. Ele era um dos 10 filhos. Uma família muito pobrecinha, muito simples. Então ele, desde pequeno, muito sererepe, começou a trabalhar de engraxate para poder ajudar a sua família. Ao crescer, devido à sua alta altura, que chegou a 1,90 m, costumava a se olhar no espelho e se chamava assim de Tarzan, o rei das selvas, porque ele se achava tão bonito, tão forte, tão alto, que ele olhava assim no espelho e se dizia que ele era o Tarzan, o rei das selvas. Até os seus 15 anos, frequentou a igreja evangélica, onde até fazia palestras aos 15 anos de idade. Após o desencarne de sua avó, começou ele a refletir sobre a morte, sobre o destino da alma, o que acontecia depois da morte. Então ele começou a fazer várias perguntas. E essas perguntas acabaram levando para a doutrina espírita, a qual ele dedicou o restante de sua vida. Mas eis que chegam as dificuldades, não é? Para todos nós. Então, na adolescência, já estava ali quase beirando os 18 anos, começou a sentir dores fortes nos joelhos e nos tornozelos. E durante uma palestra que ele estava assistindo, o palestrante parou de falar e entrou em transe, e ele percebeu que o palestrante estava mediunizado. E eis que uma voz assim falou: eu vim aqui hoje trazer um recado para o Tarzan. Ele olhou e disse: eu acho que é comigo. Na hora, ele pensou: é comigo. Tarzan se prepara, porque a selva do sofrimento vai começar. Porém, se agarre ao cipó da esperança. Então, aos 18 anos, passou a sofrer de artrite reumatoide, uma doença degenerativa,
que causava uma enorme dor e dificuldade em sua locomoção. E assim a doença foi se agravando e aos 20 anos de idade ficou definitivamente de cama. Não podia mais se levantar. E assim ele ficou até o final de sua existência. Também nessa época teve outro problema de saúde. Perdeu a visão. E o seu coração também ficou muito fraquinho. Então, certa vez, em visita que recebeu de nosso irmão Chico Xavier, o amigo, o irmão Chico, perguntou como ele estava. E ele respondeu: Chico, estou mais ou menos. Mas o que houve, Jerônimo? O médico está vindo agora trazer o meu atestado de óbito. Disse que meu coração está por um fiozinho. Olha, disse Chico, Emmanuel está aqui me dizendo que bendito seja esse fiozinho. Trabalha para que o fiozinho possa engrossar. E nessas palavras ele sentiu um bom ânimo, uma esperança tão grande que ele saiu. Ali, Chico saiu e ele ficou pensando. E ele se motivou a trabalhar, não a sentir-se pena de si mesmo, mas sim a trabalhar e a fazer o bem. Mas como? Uma pessoa que não podia mais se levantar, estava deitado. Uma pessoa que não tinha visão, uma pessoa que tinha o coração enfraquecido. O que poderia nosso irmão fazer? Se nós colocarmos, nós nessa situação, muitos diriam: eu vou deitar aqui, vou aguardar o meu momento, vou esperar que Deus me chame. Ou iria esbravejar e dizer: poxa Deus, por que comigo? Tão jovem, em ter idade, e nessa situação. Mas, apesar das grandes dificuldades, ele se mantinha com bom ânimo e dava conselhos. Muitos iam até a sua casa para lhe pedir conselhos. Muitos irmãos que vinham e o procuravam. E ele, apesar de todas essas dificuldades, tinha um bom humor, brincava e sempre tinha uma palavra de incentivo e bom ânimo a todos que chegavam. Ele viajou o Brasil inteiro, graças a um leito anatômico projetado especialmente para ele. Jerônimo fundou centros espíritas, gravou 2 discos, porque ele gostava de cantar, e escreveu vários livros, e também abriu creches para auxiliar os pequeninos. E todos os seus direitos autorais, até hoje, são doados às instituições de caridade. Pois é, Jerônimo, gigante deitado, fez palestra por todo o Brasil, carregado em sua cama, o qual permaneceu por 30 anos assim, mesmo com o coração enfraquecido. E ele desencarnou em 1989 com 50 anos de idade. Sem reclamar, sem esbravejar contra Deus ou contra Jesus, muito pelo contrário. Agradecia a cada dia que ele podia ser útil a alguém ou alguma pessoa.
através das suas palestras e suas palavras. Ele foi útil até o final de sua vida. E aí, meus irmãos, realmente, quando eu fiz um resumo, porque aqui tem muito pouco, meus irmãos, tem muito pouco. É apenas um pequenino resumo de sua vida. Tamanhas coisas que ele fez, mesmo diante de todas essas dificuldades, diante das tempestades da vida que lhe impôs. Mas ele sabia que, na verdade, tudo aquilo que ele estava passando era uma dádiva de Deus, porque ele sabia que estava resgatando muitos débitos de outras vidas. Por isso, ele teve o bom ânimo e se levantou-se, não, é lógico, com o corpo, mas em espírito, em alma, ele se levantou e dedicou os 30 anos da sua vida em auxílio. E me fez também lembrar essa passagem de nosso irmão Jerônimo, dos bem-aventurados, os aflitos, o bem sofrer e o mal sofrer. E muita gente às vezes pergunta, mas existe o bem sofrer? Existe o bem sofrer? O sofrer não é o mal? Depende de cada um de nós. Como nós aceitamos o sofrimento, como nós trabalhamos o sofrimento. Podemos ser vítimas, mas também podemos ser guerreiros. E mesmo diante das dificuldades, nós, assim, nos fazer um instrumento na seara de Deus, no reino de Deus, em auxílio a muitos outros que conseguem às vezes ver, ouvir, falar, andar, mas muitas vezes se encontram como aquela sementinha embaixo da terra, estagnado. Então, meus irmãos, essa história para mim foi muito assim inspiradora, porque todos nós passamos, né, por momentos delicados, momentos tão difíceis, de perdas de entes queridos, perdas de bens, até bens materiais, e pessoas adoecem. Muitas vezes as pessoas deixam de querer viver. Deus deu a dádiva da vida para cada um de nós. E muitas vezes perdemos a vontade de viver. Então, este exemplo desse nosso irmão, para nós é uma grande lição de vida, para todos nós, né? E eu, antes de encerrar a palestra, eu encontrei uma mensagem desse nosso irmão Jerônimo, o gigante deitado. E eu achei tão bonito, porque apesar de não poder se levantar, de não poder enxergar, mas ele via o mundo com outros olhos, com os olhos da alma. E estes olhos da alma é que muitas vezes enxergamos os nossos irmãos e as suas dificuldades. E diz assim a mensagem de nosso irmão Jerônimo. Na verdade, é uma prece que diz assim: muito obrigado, Senhor, pela beleza e o esplendor do sol, pelo poema das flores, pela sinfonia dos pássaros, pelo alegre sorriso das crianças, pela experiência dos anciões e pelo vigor do jovem. Muito obrigado, Senhor, porque posso ver, ouvir, andar, falar e cantar, mesmo que seja em alma.
Muito obrigada, Senhor, pelo lar que me abriga, pela escola que me instrui, pelo trabalho honrado de cada dia, pela dor que me educa, pelo amor que me alimenta a alma, pela esperança de um amanhã melhor, pela solidão que me ensina a procurar no próximo o auxílio necessário. E eu agradeço pelas minhas imperfeições que ainda trago comigo. Senhor, ensina-me a ter paciência sem jamais me acomodar com as sugestões do desânimo e com a mentira do cansaço. E muito, muito obrigado, Senhor, pela eternidade da vida e pela certeza de que um dia estarei mais perto de teu coração para mais amar e viver por toda a eternidade. E assim, meus irmãos, com esse exemplo, o exemplo de nosso Mestre Jesus, exemplos de irmãos que deixaram na terra para nos alentar, para nos ensinar, é que eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. Possamos assim, Senhor, fechar os nossos olhos. Aos irmãos que colocaram um livro de vibração, os nomes de irmãos que estão passando por momentos difíceis e muitas vezes se encontram nos hospitais ou mesmo em seus lares. Que neste momento possamos lembrar de um familiar, um conhecido, um amigo que esteja passando por um momento tão difícil e que ele receba a nossa prece, a prece de Jesus, a lhes tocar assim a sua alma. Deus, nosso Pai, de infinito amor, infinita verdade. Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Aos irmãos espirituais, trabalhadores incansáveis da seara de nosso Mestre Jesus, que trabalhem incessantemente em auxílio dos irmãos sobre a terra e toda a humanidade. Vos rogamos, Senhor, por nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, muitas vezes, Senhor, de perdas, de desenganos, de dores, de doenças, de aflições. Senhor, que teu amor chegue a todos esses corações e com bom ânimo, Senhor, possa ali estar. Ampara, Senhor, aos nossos irmãos que muitas vezes não têm sequer um teto para morar e que fazem muitas vezes de pontes, pontilhões, um lugar para se abrigar. Ampara, Senhor, aqueles que ainda morrem pela falta do alimento que sacia a fome. Ampara, Senhor, aqueles que estão doentes e que muitas vezes não têm assim a situação de estar indo ao médico ou tomando um medicamento. Senhor, que a tua misericórdia chegue a todos esses corações. Vos pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, Senhor, a todos que estão em nosso lar, que todos eles possam receber, Senhor, esse amor, essa paz a envolver-lhes o coração.
ampara, Senhor, a todos nós. Nós que ainda, Senhor, somos pequeninos aprendizes de cristãos sobre a terra, mas que aqui estamos, Senhor, e faça de mim, Senhor, de todos nós, um pequenino instrumento na vossa seara. E que eu possa, Senhor, esquecer das minhas dificuldades para poder ajudar aquele que está sofrendo muito mais do que eu. Seja, Senhor, pelas palavras, pela oração, estendendo as nossas mãos, que sejamos, Senhor, estes pequeninos instrumentos. E que a paz de nosso Mestre Jesus também esteja com os nossos irmãos desencarnados, libertos em alma, em espírito, Senhor. Nossos familiares que já deixaram o corpo, nossos amigos e companheiros. Senhor, que onde quer que eles estejam, receba, Senhor, o nosso carinho, o nosso amor e o nosso respeito. E que eles estejam, Senhor, também se desenvolvendo, aprendendo nas escolas do plano espiritual, trabalhando, Senhor, incessantemente para o bem. E assim, agradecidos somos por tudo, Senhor, muito obrigado por tudo que tenho e também por aquilo que não tenho. Obrigado por este corpo, Senhor, mesmo não sendo ele, talvez como eu gostaria. Obrigado pelos meus familiares, mesmo que eles não me entendam e não me compreendam, mas se estão comigo, é porque tenho que aprender com eles também. E obrigado, Mestre, por ter Ti, Senhor, em nossas vidas, por estarmos, Senhor, nessa fé abençoada, e que possamos levar para os nossos lares um pouco, Senhor, dessa paz, desse amor chamado Jesus. Que assim seja. E assim, meus irmãos, a todos os irmãos, aos irmãos desencarnados que aqui estão, os irmãos que estão nos lares, que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja.